Meus queridos amigos, será que a ESB3, a ES Brasil é furada e quem imitou foi na onda do grande investidor Luiz Barsi se deu mal? Eu recebi essa pergunta de um seguidor que vendeu todas as ações que ele tinha do setor elétrico em 2023, no ano passado, e colocou tudo em ASB3, influenciado pelo Barsi e por canais de bolsa de valores, segundo ele, e me perguntou o que eu achava que ele deveria fazer, já que as outras 3 ações que ele vendeu estavam tendo um desempenho bem melhor. E arrependido, ele ainda comentou que nunca mais ia cair em dicas de ninguém, que se ele tivesse seguido a sua própria cabeça, ele não tinha investido errado, ele teria investido bem melhor nas ações que ele já tinha. Então eu vou responder a pergunta dele, mas antes a pergunta vai para você. Se eu comentar contigo, olha, estou comprando essas ações aqui, ações dessa empresa, porque eu acho que tem muito potencial, está muito barata, eu acho que é uma boa, enfim, falar que eu estou gostando da ação. E aí você, com toda a sua confiança, acredita em mim, eu trabalho com isso, pareço entender do assunto, construir, às vezes, um patrimônio legal, enfim. E aí o que você faz? Você vai lá, vende suas ações e compra ações da empresa que eu estou comprando, que eu estou falando, que eu acredito. Porque você achou que eu tenho cara de quem sabe o que está fazendo com o seu dinheiro e de quem ganha dinheiro com esse negócio de bolsa de valores. Mas aí depois de uns meses essa ação que você comprou só está caindo. Você começa a ver o seu dinheiro diminuindo, aí você vende no prejuízo e volta para as suas ações antigas. De quem foi a culpa nesse caso, do seu prejuízo? Esse vídeo aqui ele vai ser dividido em 2 partes. Primeiro a gente vai falar da empresa de AS Brasil e depois de como o investidor, pessoa física, investe aqui no Brasil. Talvez você nem saiba, você vai se surpreender com o que eu vou te falar aqui na segunda parte desse vídeo, beleza? Mas eu vou me dar o direito de tentar adivinhar como você investe o seu dinheiro e eu tô achando que eu vou acabar acertando. Mas aqui, em abril de 2021, cada ação de AS Brasil custava por volta de R$ 16,54 e hoje, fevereiro de 2024, quase 3 anos depois, o preço é R$ 10,27, uma desvalorização de 37% nesse período. Isso sem a gente considerar o pagamento de dividendos, mas ajustando pelos dividendos aqui no Investidor 10 também não muda muita coisa, já que a empresa ela não vem pagando quase nada de dividendos atualmente. No geral, de 2021 para cá, a gente também não está tendo a melhor das fases para as empresas do setor elétrico na nossa Bolsa de Valores. Só para você ter uma ideia, nesse mesmo período, a Engie ficou praticamente de lado e a Taesa também teve queda, né? Uma queda só que de 5%, diferente da AS Brasil. Só que essas empresas pagaram dividendos relevantes, o que não pode ser desconsiderado e muda completamente a comparação do desempenho. Realmente a AS Brasil teve um desempenho ruim, caiu bastante e pagou poucos dividendos. Só que apesar desses números meio desanimadores, a AS Brasil ela tem uma boa base de acionistas, mais de 200 mil investidores, e eu imagino que uma parte deles entrou na empresa, começou a investir nela pela influência do grande investidor Luiz Barsi. Tá? E não é segredo para ninguém que o Barsi investe na empresa há anos. E também não é segredo, também, como sempre, muitos iniciantes na Bolsa de Valores investem nela pelo fato de o Barsi investir. Investem em qualquer ação pelo fato de o Barsi investir. Só que fazendo uma avaliação superficial na empresa, não foi uma das melhores escolhas nos últimos anos copiar o Barsi, como a gente acabou de ver. Isso numa avaliação superficial, como eu disse. Mas será que diante desse cenário de desvalorização e de outros dados atuais da empresa, que a gente ainda vai comentar aqui, a gente já pode dizer que a AS Brasil foi uma furada e quem imitou o Barsi, quem investiu só por causa disso, vai se dar mal, se deu mal? Para isso a gente vai voltar um pouquinho no tempo, até uns anos atrás, para tentar analisar algumas, entre aspas, polêmicas que envolveram a AS Brasil e tentar entender como que está a situação da empresa nesse momento. Eu não sei se você já investia nessa época ou se você vai se lembrar, mas o fato é que no começo de 2020 houve uma tentativa de fusão da AS com a Eneva e isso gerou muita polêmica ali no mercado. Na época, o Barsi ele tinha por volta de 2,5% de todas as ações da empresa, que ainda se chamava AS Tietê, certo? Ele decidiu
que deveria escrever uma carta aberta aos acionistas minoritários falando sobre isso, explicando por que ele era totalmente contra aquela fusão com a Eneva e mesmo se tratando de duas empresas de geração de energia. O Barsi chegou a dizer para jornalistas que essa fusão não era nem oportuna e nem interessante. E na sua carta, ele disse que não tinha a intenção de convencer nenhum minoritário a votar junto com ele, como ele, mas que ele precisava deixar a sua opinião por se tratar de uma transação de extrema relevância nas palavras do próprio Barsi. E aqui eu discordo um pouco. Eu posso até estar errado, mas quem escreve uma carta aberta, alegando que precisa deixar clara a sua opinião por se tratar de uma transação de extrema relevância, está tentando convencer um pessoal, sim, a mudar de opinião e a votar como ele. Pô. Mas enfim, a analogia que o Barsi usou na época era de que a AES seria um passarinho que estava prestes a ser devorado por um predador, que no caso seria a Eneva. Um dos motivos que fez o Barsi ser contrário ao processo de fusão era o fato de que, segundo ele, a empresa tinha uma postura de não remunerar os seus acionistas, mesmo depois de passar por um turnaround. Ou seja, o Barsi considerava negativo o fato de que a Eneva não pagava bons dividendos. Tá? O mesmo argumento que ele usou para justificar quando ele desfez a sua posição em Itaúsa, logo depois. E a gente já vai falar sobre Itaúsa nesse vídeo aqui também. Mas, meus amigos, uma carta como essa do Barsi, ela era importante naquela época porque a AES Corp, controladora da Tietê, não tinha o poder de vetar e poderia ser vencida por minoritários preferencialistas numa Assembleia Geral Extraordinária. Isso porque a AES Tietê era listada no nível 2 de governança da B3 e esse nível confere aos minoritários preferencialistas direito de voto em alguns casos específicos, como em proposta de fusão, aquisição. E um outro ponto que ele levantou e que faz bem mais sentido era a questão da Eneva investir na geração termoelétrica a gás, que é poluente, enquanto a AES tinha um portfólio mais voltado para a geração limpa, renovável. Faz todo sentido, né? E não é porque duas empresas são do setor elétrico que elas são muito parecidas, muito semelhantes, a ponto de uma fusão fazer sim muito sentido. Existem estratégias e planejamentos diferentes que podem ser conflitantes, como era nesse caso. E é claro que a voz do Barsi ajudou a empresa a não ser vendida naquela ocasião. Mas a questão que fica, mais uma vez, será que alguns anos depois essa decisão de recusar aquela proposta da Eneva se mostrou uma boa ideia? 3 meses depois, em julho de 2020, saiu a notícia de que a AES Corp, controladora americana que eu falei, teria vencido a disputa contra a Eneva em relação à aquisição de uma fatia da empresa que pertencia ao BNDES. O interessante é a gente lembrar que, na época, a Eneva chegou a elevar sua oferta e fazer uma contraproposta de 8 bilhões de reais, que seriam pagos parte em dinheiro e parte em ações. Porém, o que aconteceu é que a AES Corp conseguiu comprar 65% da participação que o BNDES Par tinha na AES Tietê, fazendo com que a fatia do BNDES caísse de 28,4% para 9,9%. Isso porque, para a AES Corp, essa proposta da Eneva estaria subavaliando a empresa e também não tinha muito alinhamento estratégico entre elas para justificar aquela fusão, já que uma foca em renováveis, a outra em termoelétricas, e também foi um ponto que a gente já mencionou anteriormente. Com isso, o BNDES vendeu boa parte das ações da AES Tietê para a holding AES Brasil, que é como a gente conhece a empresa hoje. E agora, indo bem mais para frente, em junho de 2023, a notícia que circulava pelo mercado era de que o Barsi estava aumentando a sua posição na AES Brasil, passando a deter 5% do total das ações emitidas pela empresa. E por isso a empresa fez um comunicado para informar. Nesse comunicado, a AES disse que a visão do senhor Luiz Barsi Filho, pela formalidade clássica desse tipo de documento, era de investir nas ações da empresa para montar uma posição de médio a longo prazo, o que, apesar de óbvio, pelo que a gente conhece do Barsi, precisava ser esclarecido pela empresa, qualquer que fosse o investidor
comprando ações daquela magnitude ali, chegando a 5% do total de ações da empresa. A partir daí, a AS Brasil caiu ainda mais no gosto de muitos investidores e começou a bombar em conteúdos na internet, no YouTube, sobre ações. Muita gente comprando e dizendo que estava focando no longo prazo e nos altos dividendos que a empresa pagaria nos próximos anos. A questão é que parece que isso está mudando, essa situação vem mudando. A fase da empresa está mais para uma reorganização, desalavancagem e pouquíssimos dividendos. Mas muitos investidores não entendem ou não querem mais participar desse crescimento, desse processo todo e estão vendendo as suas ações, estão se desiludindo, entre aspas. Na verdade, até a S-Corp parece que quer se desfazer da empresa. Sim, algo curioso nessa história toda é que, de acordo com algumas fontes, a S-Corp passou a buscar compradores para a sua participação na AS Brasil. Ela que detém 47% do capital total e, embora não esteja claro se a AS Brasil vai ser vendida, a lista de prováveis compradores poderia incluir Auren e Engie. Esse é um dos fatores que tem contribuído também para a queda das ações nas últimas semanas, esse boato. Em relação ao Barsi, uma matéria recente diz que ele segue comprando ações da empresa e que está feliz com o fato de que ela vem diminuindo o número de ações para os atuais pouco mais de 600 milhões, o que faz com que a participação dos investidores antigos cresça e eles recebam mais dividendos. E, sinceramente, isso aqui não faz tanto sentido assim, na minha opinião, mas tudo bem. Em 2023, a AS Brasil não pagou 1 centavo de dividendos, por isso o dividend yield atual da empresa é 0%. É bem provável que ela siga sem pagar dividendos agora em 2024 e pague pouco nos próximos anos. Estou falando isso por conta da situação da empresa. Isso tem sido um problema para ela. Junto com outros fatores, isso também vem fazendo com que a gente tenha uma pressão maior vendedora nas ações, o que provavelmente tem contribuído para a desvalorização das ações da empresa na Bolsa de Valores. O lucro líquido do terceiro TRI de 2023 foi de 124 milhões, isso representa um crescimento de mais de 21% se a gente comparar com o mesmo período de 2022, mas muita gente achou meia boca esse resultado. Um ponto negativo que a gente tem para comentar aqui também em relação aos últimos resultados da AS Brasil é sobre o endividamento que vem aumentando muito. Isso vem gerando, inclusive, um resultado financeiro bem negativo para ela. Teve um resultado de mais de 150 milhões negativo no último TRI, que ela divulgou. Atualmente, ela tem um endividamento de mais de 11,7 bilhões, 2,4 bi em caixa, e isso gera, ou pelo menos deveria gerar, uma preocupação para os acionistas. Tá? Então, se a gente for olhar o indicador de dívida líquida sobre EBITDA da AS Brasil, está em quase 6 vezes, 5,98 para ser mais exato, que excede qualquer justificativa de que a empresa está investindo em projetos que vão ser lançados e o que for. Isso é realmente um endividamento muito alto. Indicador de P sobre L também muito alto, quase 40 vezes. Tem a questão do período atual e da fase de investimentos que acaba impactando o lucro no momento, mas o EV/EBITDA, se for ver, também está bem elevado. Então, para mim, é uma empresa com ação que está cara mesmo, não vale a pena na minha opinião. Não é uma boa. Eu não tenho ações da empresa, nem pretendo ter. Já tive ações da STT, mas vendi tem alguns anos, antes da pandemia, eu acho. E no momento não tem nenhum interesse. Eu vejo que temos algumas empresas de energia que na minha visão, do setor elétrico, que na minha visão estão numa situação muito melhor do que a da AS Brasil e eu particularmente não vejo motivos para ter ela em carteira nesse momento e nem acho que esteja barata pelo preço atual. Para mim, é uma empresa mediana e está numa fase bem ruim e nos próximos anos não sei se vai vir coisa muito melhor. E antes de te falar sobre a minha opinião, sobre se foi um erro comprar, influenciado pelo Barsi ou não, a gente precisa ver o quê? Nós precisamos entender como que o investidor brasileiro toma suas decisões. Como que você investe o seu dinheiro na Bolsa de Valores? Você já parou para pensar nisso? E o que eu estou falando? Vamos lá. Coincidência ou não, se você pegar aqui das 12 ações favoritas pelos investidores brasileiros, quais são elas? Banco do Brasil, BBAS3, Itaúsa e TSA4, Vale, Vale3, BB Seguridade, BBSE3, Petrobras, Taesa,
Caixa Seguridade, Klabin, que também é do Barsi, Magazine Luiza, MGLU3, Copel, Sanepar e VEG. O que essas ações têm em comum? Todas essas ações são ações que dominam os títulos de vídeos aqui no YouTube e as manchetes dos portais de notícia do mundo dos investimentos. E aí eu te pergunto, até que ponto é você mesmo que define em quais ações você investe, quais são as ações que entram na sua carteira de investimentos e até que ponto você está sendo apenas influenciado a investir nelas? Você gosta mais de ações de dividendos ou de crescimento? Qual que é a sua estratégia? Porque a filosofia do Barsi é legal, mas será que até mesmo ele não permite exceções nessa estratégia em algum momento? Se você gosta de dividendos, de receber dividendos, o momento da ESB3 não é interessante. Então, por exemplo, o Barsi ele vendeu ações da Itaúsa em 2021 por conta de não fazer mais sentido, segundo ele, para a estratégia dos dividendos e, como sempre, muita gente copiou, vendeu porque o Barsi estava vendendo. Só que o que a gente vê na realidade é a ITSA4 muito melhor do que a ESB3 nos últimos anos, tanto em valorização quanto em dividendos, inclusive. Claro que o Barsi sabe que se trata de uma ação com o potencial de pagar dividendos somente num futuro e por isso que ele investe na empresa, mas muitas vezes o investidor não vê isso e simplesmente vai lá e copia. Então a empresa ela cresceu muito recentemente, esse crescimento veio por meio de emissões e endividamento. Então, quando que ela vai pagar mais dividendos? Se você investe, você sabe disso? E o quão bom esses dividendos vão ser a ponto de justificar todo esse tempo sem receber quase nada e essa alta alavancagem, esse risco maior. Tudo isso vai depender principalmente dos retornos desses investimentos que a empresa vai começar a colher. Que, na minha opinião, não vai ser nada muito acima da média do setor elétrico. Essa é a realidade. Então, quando saiu a notícia de que o Barsi havia elevado aquela participação que ele tinha na empresa, dos 2,5% para 5%, muita gente seguiu a deixa dele e hoje está no prejuízo, se arrependendo. Tá? Engie, por exemplo, é uma ação que deve apresentar um crescimento de dividendos com um risco menor que o da ES Brasil, na minha opinião. Eu não estou aqui dizendo que, por isso, Engie é melhor do que a ESB3. Não, eu não estou te falando ir para você vender um e comprar outro. Eu estou te falando que o melhor que você pode fazer é realmente entender o que você está comprando e por quê. Tá? Porque investimento é isso, é sempre um trade-off. Você vai colocar dinheiro numa coisa, você vai deixar de investir em muitas outras. Então, foi um erro copiar o Barsi e investir nas ações dessa empresa? Sim, é óbvio que foi um erro, porque simplesmente copiar a carteira de alguém ou uma ação específica de alguém é sempre um erro e sempre será um erro, independente da pessoa e do ativo. Mas eu entendo que no caso do nosso amigo, ele está tentando culpar os outros pelos seus próprios erros. Tá? Os seres humanos usam isso como um mecanismo de defesa. Transferir a culpa sempre para os outros, né, nos livra da responsabilidade, mas não do prejuízo. Tá? A maioria das pessoas é muito ruim em analisar e admitir por que as coisas acontecem. Tá? Elas se deixam levar por vieses, reações instintivas, o que significa que elas não refletem muito bem sobre as coisas que aconteceram e como aconteceram. Então, investir de forma completamente enviesada, mesmo sem saber disso, é muito ruim. E geralmente você só vai se dar conta quando dá alguma merda, quando alguma ação na sua carteira estiver indo mal, a sua reação vai ser tentar culpar alguém. A culpa não é minha, eu fiz o certo. Até mesmo se a própria empresa começa a tomar decisões erradas, o investidor ele tende a colocar a culpa na própria empresa e não nele. E isso que é muito doido, porque você investiu na empresa e uma das coisas que você tem que analisar é justamente a capacidade da gestão de tomar boas decisões de alocação de capital. Então, se a culpa é da gestão e você investiu, a culpa é do investidor também. Mas eu canso de ver investidor falando isso. Eu investi certo. O problema foi a empresa que fez cagada depois que eu comprei a ação. A culpa não foi minha. Se você investe numa empresa e ela toma decisões erradas, você fez um mau investimento e acabou. Essa é justamente a lógica de investir em ações. Você está deixando de você mesmo colocar aquele dinheiro para trabalhar, comprando ações para que aquela empresa faça isso. Por isso que a gente precisa diversificar. Não estou falando que nesse caso a culpa é do investidor, que ele deveria ter previsto aquilo. Não, só que isso é do jogo. Tá? E quando você compra ações sabendo exatamente o que você está comprando, a chance de você
deixar de ser influenciado por viés emocionais e de tomar decisões instintivas ali com base na emoção, ela diminui, porque você sabe exatamente o que você comprou, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, a gente se vê na próxima. Tamo junto, valeu!